Passar uma temporada no interior sempre me trouxe uma sensação de paz e tranquilidade. Mas aquele verão trouxe algo muito diferente. Algo que me tiraria a paz que tanto valorizava. Eu estava hospedado na antiga casa de campo da minha avó, situada em uma área remota e cercada por montanhas. Durante o dia, tudo parecia normal. O calor típico do verão, os pássaros cantando e o silêncio reconfortante. No entanto, à medida que o sol se punha, uma tensão começava a se instalar no ar. Uma noite, depois de um jantar tranquilo, ouvi um uivo distante. Era um som estranho, algo que eu não conseguia identificar imediatamente. Olhei pela janela e vi a lua cheia iluminando o céu, lançando sombras alongadas pela paisagem. Na noite seguinte, o uivo se repetiu. Mas desta vez parecia mais próximo da casa. Um arrepio percorreu minha espinha e eu fechei todas as janelas e trancas. O medo crescente dentro de mim estava começando a afetar meu sono. Na terceira noite, acordei com o som de galhos quebrando do lado de fora. Meu coração estava acelerado enquanto eu ouvia os passos pesados se aproximando da casa. Olhei pela janela e vi vultos se movendo entre as árvores, seus olhos brilhando à luz da lua. Eles eram grandes, com formas que não se encaixavam em nenhum animal conhecido. Aterrorizado, recuei e me afastei da janela. Tentei ligar para a polícia, mas a recepção era péssima naquela área remota. Eu estava sozinho, cercado por essas criaturas inexplicáveis que pareciam ter saído de lendas antigas. Ouvi um bater na porta da frente, seguido por arranhões. Eles estavam tentando entrar. Minha mente estava cheia de pânico, enquanto eu tentava pensar em uma maneira de me proteger. Minha avó costumava me contar histórias de lobisomens quando eu era criança. E agora, me vi confrontando essa mesma ideia aterrorizante. Os sons lá fora continuaram por horas, até que finalmente pararam. O silêncio que se seguiu era ainda mais opressor, como se as criaturas estivessem esperando por alguma coisa. Eu não conseguia dormir, permanecendo em vigília durante o resto da noite. Ao amanhecer, eu me arrisquei a sair da casa, e o que vi fez meu sangue gelar. Havia pegadas enormes ao redor da casa, com garras profundas marcando o solo. Não havia dúvida em minha mente agora. Lobisomens haviam estado lá. Decidi partir imediatamente, deixando para trás a casa que costumava ser um refúgio tranquilo. Dirigi em alta velocidade até chegar a uma cidade próxima, onde finalmente consegui sinal para ligar para a polícia. Eles me ouviram com ceticismo, mas eu sabia o que tinha visto e sentido. Algo sobrenatural e aterrorizante havia acontecido naquela área remota de Minas Gerais. Eu nunca mais olharia para a lua cheia da mesma maneira, sabendo que ela poderia trazer à vida histórias de horror que eu pensava serem apenas contos populares. Era uma noite quente de verão. As estrelas pontilhavam o céu escuro e a lua cheia lançava uma luz prateada sobre a paisagem rural. Eu estava dirigindo por uma estrada sinuosa que cortava as montanhas, retornando de uma visita à cidade vizinha. As janelas estavam abaixadas e o vento quente da noite acariciava meu rosto, quando um sentimento estranho de inquietação começou a me invadir. Parei por um momento, tentando sacudir a sensação de que estava sendo observado, mas a sensação não passava, e um calafrio percorreu minha espinha. Enquanto retomava a viagem, algo cruzou a estrada à minha frente. Era rápido, um borrão escuro na escuridão. Meus olhos se arregalaram enquanto percebia que era uma figura alta e de forma estranha. Parecia maior do que qualquer animal que eu já tinha visto. Eu pisquei os olhos, convencendo a mim mesmo de que era apenas meu cansaço brincando com minha mente.
No entanto, alguns quilômetros à frente, vi algo ainda mais perturbador. Um grupo de pessoas, ou pelo menos o que pareciam ser pessoas, estava reunido à beira da estrada. Elas estavam de pé, imóveis, suas silhuetas obscurecidas pela escuridão. O que me deixou completamente assustado foi que eles estavam cercados por uma aura estranha, uma aura que parecia distorcer a luz ao redor deles. Meu coração começou a bater descontroladamente enquanto eu passava por eles. Eu não conseguia tirar os olhos daquelas figuras sinistras, mas quando olhei pelo retrovisor, elas haviam desaparecido. Meu estômago se apertou de medo e eu sabia que algo estava terrivelmente errado. Dirigi ainda mais rápido, desesperado para chegar em casa e fugir daquelas sensações assustadoras. No entanto, o destino tinha outros planos para mim. À medida que contornava uma curva acentuada, me deparei com uma cena que me gelou até os ossos. Na estrada à minha frente, havia uma criatura enorme, agachada sobre o que parecia ser o corpo de um animal. O luar revelou sua forma grotesca, uma mistura distorcida entre homem e lobo. Seus olhos amarelos brilhavam de maneira ameaçadora enquanto eles se fixavam em mim. Eu pisei no freio, o coração batendo como um tambor. A criatura se levantou, suas garras enormes riscando o asfalto. Eu podia sentir a energia malévola emanando dela. Sem pensar, virei o carro e acelerei de volta na direção oposta. A estrada se estendia diante de mim, enquanto eu tentava desesperadamente escapar daquilo que só poderia ser um lobisomem. Minha mente girava, tentando entender a realidade aterradora que estava testemunhando. A minha cidade, um lugar de beleza natural e calor humano, agora estava abrigando criaturas das lendas mais sombrias. Finalmente cheguei à minha casa, ofegante e apavorado. Tranquei todas as portas e janelas, mas eu sabia que não estava seguro. A luz da lua cheia entrava pelas frestas, iluminando meu medo. Enquanto me sentava na escuridão, eu sabia que as lendas dos lobisomens eram reais, e minha vida tranquila havia sido irrevogavelmente alterada pela terrível noite em que testemunhei o inimaginável. Morar no interior sempre foi sinônimo de tranquilidade e calmaria. As pequenas cidades, com suas ruas de pedra e casas antigas, pareciam estar isoladas do mundo moderno. Mas uma série de acontecimentos estranhos transformou completamente essa imagem serena em um cenário de terror e medo. Tudo começou com relatos de ataques a animais domésticos nas redondezas. Galinhas e cachorros apareciam brutalmente dilacerados, com marcas de garras profundas e feridas fatais. No início, as pessoas pensavam que eram apenas animais selvagens causando os estragos, mas logo a verdade sombria começou a se revelar. Em uma noite de lua cheia, eu estava sentado na varanda da minha casa, apreciando o silêncio da noite. O ar estava impregnado com um cheiro estranho, uma mistura de terra molhada e algo metálico. O uivo de um lobo ecoou à distância, mas aquilo não era comum naquela região. De repente, uma sombra escura surgiu na estrada de terra à minha frente. Meus olhos se fixaram na figura que emergia das sombras. Era uma criatura alta e bípede, com orelhas pontudas e olhos brilhantes. Seu pelo era negro como a noite, e suas garras eram como lâminas afiadas. Minha mente lutou para processar o que estava vendo. Um lobisomem. Meu coração disparou e um frio percorreu minha espinha. Eu não podia acreditar no que estava testemunhando. A criatura me encarou por um momento, seus olhos amarelos parecendo penetrar minha alma. Então, de repente, ela se virou e desapareceu na escuridão da noite. O terror se espalhou rapidamente pela cidade. Os moradores começaram a trancar suas portas e janelas durante a noite, com medo do que poderia estar à espreita lá fora.
As histórias sobre o lobisomem se multiplicaram e todos tinham uma versão diferente do encontro assustador. As autoridades locais estavam perplexas e impotentes diante da situação. O exército foi chamado para investigar, mas qualquer rastro do lobisomem parecia evaporar assim que a lua cheia desaparecia do céu. As teorias variavam, desde um experimento genético até uma maldição ancestral. As noites de lua cheia se tornaram momentos de puro pânico. As pessoas evitavam sair de suas casas e as ruas antes tranquilas se tornaram desertas e silenciosas. O medo se enraizou na comunidade, como uma escuridão persistente que se recusava a desaparecer. Em uma noite sombria, enquanto eu estava trancado dentro de minha casa, ouvi um uivo alto e assustador ecoando através do ar. O som era sinistro e agourento, como se anunciasse algo terrível prestes a acontecer. Eu sabia que o lobisomem estava por perto. Os relatos de desaparecimentos começaram a surgir. Pessoas que haviam sido vistas pela última vez em noites de lua cheia nunca mais foram encontradas. O medo que antes era apenas uma sombra pairando sobre nós se transformou em uma ameaça real e iminente. Hoje a cidade permanece em um estado de paranoia constante. As noites de lua cheia são temidas e evitadas a todo custo. As histórias sobre o lobisomem se tornaram parte da cultura local, uma lembrança constante de que, mesmo nos lugares mais tranquilos e isolados, o mal pode se manifestar e transformar a vida de todos em um pesadelo sombrio e sem fim. Nasci e fui criado em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Um lugar tranquilo onde as noites costumavam ser iluminadas pelas estrelas e a única coisa que quebrava o silêncio eram os grilos e sapos cantando. Mas tudo mudou quando os lobisomens apareceram. Tudo começou com rumores e histórias contadas ao redor das fogueiras nas noites frias de inverno. Diziam que algo estranho estava acontecendo nas montanhas próximas, que animais estavam sendo encontrados mortos de maneira brutal e que moradores das áreas mais afastadas haviam visto criaturas estranhas rondando suas propriedades. No começo, ninguém levou a sério. Afinal, lobisomens eram lendas, histórias antigas que as avós contavam para manter as crianças dentro de casa à noite. No entanto, as histórias se tornaram mais frequentes e detalhadas. As descrições das criaturas eram consistentes: corpos musculosos, olhos amarelados, garras afiadas e um uivo que fazia a espinha gelar. Uma noite, enquanto eu estava voltando para casa após um longo dia de trabalho na roça, senti uma presença sinistra no ar. A lua cheia estava alta no céu e uma sensação de inquietação me dominou. Os galhos das árvores pareciam sussurrar segredos sombrios e eu acelerei o passo. Quando finalmente cheguei em casa, fui recebido por minha mãe, que tinha um olhar de preocupação. Ela me disse que havia ouvido os uivos na noite passada, uivos que não eram de nenhum animal conhecido. Aquilo me arrepiou até os ossos e minha mente voltou a todas as histórias que havia ouvido. Naquela noite, enquanto eu tentava dormir, o som de galhos quebrando me acordou. Minha respiração ficou presa na garganta enquanto eu ouvia um uivo agudo e arrepiante. A lua cheia brilhava intensamente através da janela e meus olhos se arregalaram quando vi uma figura escura se movendo no quintal. Eu estava paralisado pelo medo, incapaz de mover um músculo. A criatura se aproximou da janela, olhos amarelados brilhando na escuridão. Seu uivo se transformou em um rosnado baixo e ameaçador. Eu sabia o que estava diante de mim: um lobisomem. Um lobisomem. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo em minhas têmporas. A criatura continuava me encarando como se pudesse enxergar direto dentro da minha alma.
Em um piscar de olhos, ela se afastou e desapareceu nas sombras da noite. Na manhã seguinte, eu mal conseguia acreditar no que tinha visto. Era tão real, tão aterrorizante. Decidi falar com os outros moradores da cidade e, para minha surpresa, muitos deles tinham histórias semelhantes para contar. O medo pairava no ar e a sensação de que algo sombrio havia se instalado em nossa cidade era avassaladora. Os lobisomens continuaram a aparecer durante as luas cheias subsequentes. As autoridades tentaram tranquilizar a população, alegando que eram apenas animais selvagens ou cachorros errantes. Mas nós sabíamos a verdade. Algo sobrenatural e aterrorizante estava entre nós. Minha cidade, outrora tranquila, nunca mais foi a mesma. As noites agora eram repletas de medo e desconfiança. Ninguém se atrevia a sair depois do anoitecer. E as janelas e portas eram trancadas com mais firmeza do que nunca. Os lobisomens haviam chegado ao interior de Minas Gerais e nossa realidade se tornou um pesadelo vivo, onde a lua cheia trazia consigo uma ameaça que não podíamos ignorar.